Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 29. Nós vamos ler todos a uma só voz. Juntos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele lhes respondeu: Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, esse dia que o Senhor nos dá, ó Deus, de reunidos celebrarmos o amor do Senhor por nós na cruz, a ressurreição, o poder que nos dá salvação, e que nesse momento, ó Pai, mais uma vez possamos compreender as Escrituras, porque é a partir dela que nós somos, assim, fortalecidos. Pai amado, aumente-nos a fé, e que nós possamos, como a Tua palavra diz, mesmo não vendo, crer, ó Deus, pelo Teu Espírito, pelas Escrituras Sagradas. Aumenta-nos a fé, nos fortalece, ó Pai, para que este poder da ressurreição esteja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar esta passagem, que eu quero destacar essa parte final. Bem-aventurados os que não viram e creram. Acho que é um texto bem conhecido, quando Tomé não estava com aqueles outros discípulos quando veio Jesus. E ele questionou, não acreditando. E ele fala uma frase muito dura, né? Quando ele diz: Só acredito vendo. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Quando Jesus chega diante deles, Tomé, vendo Jesus, acho que não precisou colocar aqui a mão do lado ou mais alguma coisa. O texto diz que Jesus diz: Paz seja convosco, e Tomé, imediatamente vendo o que Jesus disse, ele fala: Senhor meu e Deus meu. E fica aqui para nós essa frase final de Jesus: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu gostaria que você, mantendo a Bíblia aberta, em João capítulo 20, continuasse aqui lendo. Olha o verso 30 e 31. Aqui nós podemos ver como está escrito na palavra, aqui no título, o objetivo deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, logo na sequência,
Bem-aventurados que não viram e creram. Há como se uma explicação que nós não vimos, mas nós podemos crer, porque este evangelho, porque esta palavra, porque estes sinais, não todos, mas muitos sinais que Jesus fez, foram registrados na Escritura, para que creiais, para que nós possamos crer. Crer em quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o que significa esse crer em Jesus? O que vai mudar na nossa vida? Ele diz aqui, para que crendo, tenhais vida em seu nome. E nós nos alegramos, né, muito por esta palavra, pelo amor de Jesus por nós. E quando nós falamos em crer em Jesus, quando nós falamos em crer nos sinais que estão escritos na palavra, nós temos a ressurreição como um evento histórico mais importante, porque é o poder da ressurreição que vai transformar a nossa vida. É pela fé que nós temos que Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu, morreu e ressuscitou, que nós podemos ressuscitar. E aí eu gostaria que os irmãos fossem um pouquinho para frente nas suas Bíblias, lá em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 começa descrevendo e falando a respeito da fé de Abraão. E nós percebemos aqui as citações que falam que o amor do Senhor separou este homem, mas que esse homem veio a crer na palavra, veio a crer em Jesus. Aqui no verso 24, eu coloquei ali numa versão um pouco diferente, mas aqui no verso 24 nós vemos: também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então ele começa falando a respeito do Abraão, no verso 20, falando de Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não duvidou. Depois o verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir. Por que ele não duvidou? Porque ele considerou, porque ele viu, ele percebeu que Deus era poderoso para cumprir essa promessa. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E aí ele faz a ligação conosco. Isso não aconteceu só com Abraão. Verso 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Nós, como Abraão, não devemos duvidar. Nós, como Abraão, quando nós olhamos para o poder de Deus, o Criador, o sustentador, nós cremos que Deus é capaz de nos salvar. E nós também crendo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós somos purificados, nós somos salvos, nós somos levados até o Senhor Deus. Então essa é a palavra. Também seremos considerados justos. Por quê? Porque por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Bem-aventurados que não viram e creram. Nessa manhã nós estamos aqui relembrando esta história de salvação.
E é um momento oportuno para que nós sejamos fortalecendo a nossa fé no Cristo que ressuscitou. E tendo essa fé fortalecida, nós temos a promessa de vida, a promessa de salvação. Agostinho disse certa vez: eles não criam, apesar de já verem. Grande, pois, foi a honra a nós concedida por aquele que permitiu que crêssemos no que não vemos. Nós cremos pelas palavras. Eles não criam com os seus próprios olhos. Nós vimos que não foi só Tomé, né? A gente teria aqui uma lista de pessoas que ficaram incrédulas no momento da ressurreição e tantos outros momentos da história. Mas lembramos das mulheres que foram até o túmulo de Jesus. Lembramos dos discípulos a caminho de Emaús, pessoas que não estavam compreendendo o evento que estavam vivendo naquela hora. E aí a gente, nessa sequência, irmãos, como é bom ler a Bíblia assim, na sequência, nós chegamos no capítulo 5. Se você ainda mantém a sua Bíblia aberta, o capítulo 5, o verso 1, diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós que somos como Abraão, que cremos na ressurreição, que cremos em Jesus, somos justificados. Como diz na nova versão transformadora, fomos declarados justos. Justificados, né, como nós estudamos aqui nas quartas-feiras, nos estudos de doutrina. Não é que nós agora somos perfeitos, nós somos declarados justos em Jesus. Ou seja, Ele perdoou os nossos pecados, Ele não nos vê pelo nosso próprio pecado, mas Ele nos vê nos méritos de Jesus. E por isso nós temos paz. A vida que a fé nos proporciona é uma vida de paz, é uma vida baseada em Jesus, naquilo que Jesus fez por nós, e assim nós somos fortalecidos em tantos e tantos momentos. Na sequência, eu vou ler apenas na nova versão transformadora, aqui diz: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Ele frisando, irmãos, da necessidade da fé. E essa fé, irmãos, a gente sempre fala, não é uma fé vazia. Eu creio em Jesus. É uma fé que é exercitada pela oração, pelo estudo da palavra, pela comunhão com os irmãos. É uma fé baseada na comunhão com Deus, que nós temos diariamente. Então, nós desfrutamos, por meio da fé, segurança e alegria. E aqui, principalmente, a esperança de estarmos um dia com o Senhor nos céus, de participarmos da sua glória. Verso 3 a 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento de perseverança. E para a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Na esperança de Jesus, na esperança da glória de Jesus, nós enfrentamos dificuldades, mas sabemos que elas contribuem para a nossa perseverança em Cristo, para a nossa dependência em Cristo, para que nós sejamos sendo aprovados, porque nós sabemos que essa esperança não nos decepcionará. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores.
aqui ele vai descrever novamente. Quantas vezes nós repetimos essa história, irmãos? Ela é importante para nós, porque é por meio da história, da palavra, que a nossa fé é fortalecida. Então ele frisa essa verdade, que temos que ter convicção dela. Estávamos desamparados, estávamos mortos, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Jesus morreu por nós, pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E por último aqui, essa parte da leitura, versos 10 e 11. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa manhã para celebrar a Páscoa. E nós podemos crer, porque a palavra de Deus registra para nós as verdades bíblicas, os acontecimentos históricos que nos trazem essa vida. Nós podemos aqui, mais uma vez nessa manhã, lembrar que como Abraão, somos considerados justos pela fé. E o privilégio que nós temos de ter paz com Deus, de sermos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu acredito que na Páscoa, mais do que qualquer outra lembrança para nós, a mensagem que deve ficar é exatamente a necessidade de nós nos firmarmos na palavra, nos firmarmos na nossa fé. Nós não sermos contaminados pelos ruídos do mundo, por tantas doutrinas, tantos pensamentos, tantas formas que as pessoas inventam para cultuar a Deus. Acredito que é um momento de nós voltarmos para a palavra, fortalecermos a nossa fé, em que nós cremos, e lembrar que a partir desse crer em Jesus, isso é imputado, é trazido a nós como justiça, e nós somos assim firmados em Jesus. O que é Páscoa? Páscoa é uma comemoração que nos faz lembrar a morte de Cristo. Mas também é uma comemoração que é uma celebração da nossa própria ressurreição no último dia. Que nós cremos que iremos ressuscitar por essa promessa de Jesus. Mas também é uma comemoração da nossa ressurreição dia a dia. Nossa renovação e a nossa vida espiritual, que nós conquistamos em Cristo pela fé. Essa fé, ela vai surtir essa diferença na nossa vida, dia a dia, quando nós somos assim, fortalecidos em Jesus e na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Logo mais à noite nós vamos falar um pouquinho mais sobre este tema.